Uma nova. Debate tá... Eu até que eu falei aqui, ó. O que nos impressiona no debate passado aqui não é que estão criando algo novo para poder aceitar. Estão querendo pegar uma denominação tradicional, respeitada e querendo mudar ela no seu DNA. Aí a briga é feia. Então, mas desse jeito. Mas olha, já que a gente está falando também de manobras e tudo mais, deixa eu falar um pouco sobre política. E eu vou falar também de um amigo meu aqui, ele também mandou um vídeo pra gente, mas uma manobra da bancada evangélica conseguiu adiar a escolha do novo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a CDHM, na Câmara dos Deputados. Mas apesar do PT ter escolhido assumir a comissão para evitar a candidatura do deputado Jair Bolsonaro. Eles não queriam Bolsonaro, então eles falaram, não, nós vamos assumir. Os deputados evangélicos decidiram lançar a candidatura avulsa do deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD, aqui do Rio de Janeiro. O Sóstenes é pastor também da Assembleia de Deus e ele disputaria a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias contra o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. No entanto, Assis do Couto, do PT, do Paraná, que é o atual presidente da comissão, negou a candidatura avulsa. Disse, não pode ter candidatura, só pode ter um candidato, provocando um clima de tensão durante a sessão para a eleição do novo presidente da comissão. Diante desse impasse e a falta de acordo entre os parlamentares, Assis Couto adiou a eleição para a próxima semana e tentará um entendimento com os parlamentares. Fui à frente e entrei em contato com o deputado Sóstenes Cavalcante, que de vez em quando está conosco também, para entender também o lado dele, para ver que é verdade ou não. Por que não quer aceitar a candidatura legítima de um deputado? É porque ele é evangélico? Vamos ver o que ele tem a dizer. Olá a toda a galera do Antenados na Geral. Aqui é o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Acho que você já está sabendo nesse debate tão bem dirigido aí pelo apresentador André Câmara, que nós apresentamos de maneira avulsa, porque o estatuto... O regimento interno da Câmara Federal me faculta esse direito, no artigo 8º, de apresentar candidatura avulsa a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Estou lá, é um direito meu legítimo e houveram acordos que eu não conhecia de liderança e depois de lançada a minha candidatura me foi pedido para retirar. Eu não retirei, o meu partido, através do seu líder, tem a autonomia para retirar minha indicação de titularidade e o fizeram. O fizeram a pedido do PT, o governo federal intervindo num partido que nem é dele. Isso, na verdade, chama-se, é um estupro político partidário. É isso que o PT faz quando ele não tem interesse em alguma coisa, ele não respeita. O PT divulga que é um partido democrático, mas na hora H eles não agem com democracia. Portanto, eu estou aqui participando do Antenados na Geral junto com você para dizer que eu mantenho minha candidatura, estou procurando alternativas regimentais ou políticas e peço a você, a sua torcida, a sua oração, o seu apoio. E nós vamos em frente porque queremos dar para essa comissão uma contribuição equilibrada. É uma comissão que tem gente de extrema direita e de extrema esquerda. Ambos precisam ser respeitados. A sociedade necessita políticas públicas de direitos humanos e de minorias que respeitem todos os segmentos. Esse será meu trabalho como presidente da comissão. Conto com a sua oração e com a sua torcida. André, a todos os participantes, o meu abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço, Sóstenes, deputado. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta estaremos orando. A questão é a seguinte. Eu não quero nem falar aqui sobre a questão do Sóstenes em si. Eu falo assim. Primeiro, o que era essa comissão antes, talvez, do pastor Marco Felício? Não era nada, ninguém ouvia falar. Porque um pastor, um evangélico assumiu, um negócio tomou... aí depois o PT assumiu e agora um evangélico, pastor, está concorrendo, a gente está falando até disso, o seu partido se alinhou com o PT, que é o atual, e ele tirou a candidatura dele, então ele veio avulso, então ele veio por fora do partido para poder concorrer. Mesmo assim, o atual presidente, que é quem rege a eleição, fala assim, eu não vou aceitar a sua candidatura avulsa. Aí fechou o tempo, porque ele não pode negar a candidatura de uma pessoa que foi eleita pelos votos. Mas a pergunta é, e os deputados compromissados com o povo, e está vendo esse deputado rasgar o estatuto deles, que ele tem um direito legal, e não estão fazendo nada também, quer dizer, então há uma conivência com deles lá. É como você acabou de falar agora, não havia uma manifestação a respeito do que ocorria durante muitos anos
sobre esse tema. Quando o pastor evangélico sumiu, então começou uma manifestação declarada de um preconceito. Não é isso. Porque às vezes ele não gosta de preconceito, mas vamos lá, não chega a ser. Preconceito contra o evangelho declarado. Pelo amor de Deus. Isso é declarado. Com as afronta a ele na igreja, na rua com a sua família, no avião, já foi afrontado. Ninguém faz nada. Agora, se ele afrontar, aí querem caçar ele. Interessante isso, né? É a manifestação visível, todo mundo está participando, de um preconceito dos gays contra os evangélicos, e isso está sendo aí repercutido agora através desse pastor que almeja um direito legal dele. E talvez se fosse ao contrário, seria uma bomba, né? Se fosse os evangélicos criticando se porventura um deles... Fosse um presidente evangélico falando, você, João Willis, ou qualquer outro, não podem ser candidato. Meu irmão, aí o preconceito tá vendo seria, os evangélicos? Aí a gente quer ser preconceituoso, agora não. É que a igreja ela cala, né, em relação a essas coisas. Nós somos protestantes... Não mais. Chegou o tempo mas que a gente estamos protestando pouco, né, pastor? Vamos para a internet. A realidade é essa. Mas foi o tempo um pouco, a gente está começando a abrir o olho. Nós estamos sem exercer os nossos direitos. Nós estamos aplicando uma vestimenta de uma santidade humilde, calada. Submissa. Enquanto isso, somos governados pelos ímpios, criando leis absurdas, criando leis que contrariam a própria sociedade. E quando a gente vai falar alguma coisa, nós somos pichados, nós somos criticados. Caímos naquele primeiro bloco. A televisão é do diabo, agora a política também é do diabo, então a gente não se mete com esse negócio. Aí deixa para eles. Eles ficam de graça e... Mas eu acho que o maior problema é a própria igreja em si, porque o protestante é muito dividido. Cada um tenta trabalhar na visão da sua igreja. Então, enquanto a perseguição não acontece na igreja dele, para ele é indiferente. Diferentemente do grupo que perseguiu o Marcos Feliciano. Uma vez ele estava numa pregação com mais de 5.000 crentes, aí tinha 4 pessoas do movimento GLBT. 4 pessoas só no meio de 5.000 cristãos. Levantaram as plaquinhas lá, fora Marcos Feliciano. Se beijaram, Se beijaram, foi verdade. Então, ou seja, eles têm personalidade e sabem o que querem. Então, assim, o povo cristão tem personalidade? Tem. Mas enquanto não atinge um direito que é garantido para ele, ele não se preocupa. Então, acho que essa divisão que tem dentro do povo evangélico prejudica muito a busca de direitos e deveres que Mas sabe uma coisa que temos... eu achei interessante, e foi muito bem colocado, eu acho que esses últimos fatos políticos, pelo menos, já que a gente está falando do âmbito político, deu uma despertada, um início de um despertamento. Por exemplo, nesse caso do deputado Sóstenes, como o partido dele se alinhou, e ele não ficou sabendo, viu que ele foi por fora e criticou o partido, se aliou com o PT que não aceitava, ele foi buscar guarida, talvez, porque às vezes para você também se candidatar, você precisa de um certo número de assinaturas, de apoio, de deputados, de uma bancada que o apoie. Ele foi na bancada evangélica, falou, gente, e a bancada evangélica é feita de N partidos, eu preciso de assinatura e do apoio de vocês. E apoiaram com a candidatura avulsa, que é essa que foi negada. Tem que ajudar, né? Tem que ir para cima no momento. Mas tem que haver uma pressão. A gente tem que entender, e acho que já foi falado isso muito pelo bispo aqui antes. Existe rolo compressor. Se a gente não levantar e abrir a bola, vamos passar por cima. E tudo isso que a gente estava falando aqui de aborto, é aí. Essa comissão, direitos humanos e minorias. Passa tudo por aí antes de ser votado. Meu irmão, se não tiver gente se posicionando aí, não adianta a gente ir na igreja depois falar que não vamos fazer aqui, não sei o quê. Que vai acontecer, vai abrir, vai mudar a cabeça de gente, porque a lei muda. Então a gente tem que segurar a lei. Se a gente acha que a lei muda a cabeça da igreja, então vamos trabalhar a cabeça da igreja, mas também vamos trabalhar a lei. E o interessante, o bispo falou sobre isso. A igreja, ela só cresce com perseguição. Eita Deus. Porque enquanto está na inércia, enquanto está tudo tranquilo, a igreja fica tranquila. Mas no momento em que começa a perseguir, vamos para Atos do Apóstolo. A igreja recebe o poder, né, o Pentecoste e tal, está todo mundo lá, cheio do Espírito Santo, parado. Mas quando começa a perseguição em cima de Estevão, e Estevão é apedrejado, o que a igreja faz? A igreja cresce. Então, para crescer, perseguição não tem nada melhor. A igreja não pode esquecer, desculpa, querido, a igreja não pode esquecer que por ela ser de Jesus, ela será perseguida. Perfeito. Ela é o contraditório. Então, o mundo não quer igreja. O mundo não quer um pastor regendo leis. Claro que não quer.
O mundo não quer. O mundo quer orgia, o mundo quer avacalhação, o mundo quer desrespeitar o próximo, entendeu? Então, ele não quer que alguém ali vá querer encaixar as coisas de maneira a haver um respeito mútuo, em respeitar o seu próximo, em amar o seu próximo, em ver leis que vai beneficiar não somente a si, mas a todo o contexto. Gênero humano, né, isso. Então, essa sociedade podre que está aí, representada por alguns, infelizmente, alguns homens que receberam votos dessa turma, que um já até falou, se necessário eu pego em arma. Se necessário, eu pego em arma. Então, já vê que a mentalidade dele é uma mentalidade contrária. É uma mentalidade contrária. A lei de desarmamento serviu para nada. Justamente. Né? Não, o desarmamento no Brasil foi piada. É uma piada. Só tirou a arma do cidadão de bem. Do cidadão de bem. E o cara ruim não vai entregar. Já viu gente, um bandido, vem aqui, vem entregar para receber vou entregar o fuzil. R$50. O cara tiroteio, bandido de polícia. Apreende a arma dos policiais. Agora. O policial parece que eu quero... vira o pior que o bandido. Prende a arma dele. E para quem tem um pouco pegar o bandido. E para quem tem um pouco de cultura política, desarmar a população é tornar ela capaz e submissa. Justamente. Se quiser, meu irmão, chega lá. E, enfim, já passou, acabou já o Alterados na Geral. Rapidinho, não deu nem tempo da gente começar a debater. Esse papo ia ser muito bom. Mas olha, pastor, obrigado pela presença de vocês aqui no Alterados, foi muito bom. Já está subindo o crédito, já vão cortar a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Deus abençoe. Até o próximo Alterados na Geral. Tchau, tchau.